sou Milane Moreira e esse é o canal Espírita Rossano Sobrinho. Nos ajude o nosso canal a crescer e a levar essa mensagem a mais e mais corações amigos. Saiba como nos ajudar na descrição desse vídeo logo abaixo, certo? Bom, vamos para mais um vídeo nosso com mais um tema. Hoje falaremos sobre o Espiritismo. Um pouquinho sobre a visão do Espiritismo na visão científica. Bom, Sueli Caldas Schubert, neste livro, ela faz uma pergunta e através dos escritos de Kardec, ela responde a própria pergunta, né? Então ela fez um estudo com as próprias perguntas que ela mesma elaborou e ela foi buscando em todo o conteúdo de Kardec para responder aquela pergunta que ela elaborou. E isso fez com que ficou parecendo que ela tivesse feito uma entrevista para Kardec, né? Por isso o livro chama Entrevistando Allan Kardec, né? Porque ela faz a pergunta e Kardec responde com todo o conteúdo que ele que ele deixou para nós. E a pergunta dela é o seguinte: decorridos 147 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos e levando-se em conta o progresso da ciência nos tempos atuais, não seria mais acertado e oportuno que os fenômenos espíritas passassem a ser investigados nos laboratórios científicos com toda a tecnologia moderna? E aí, Sueli Caldas Schubert foi até o Livro dos Espíritos na introdução e retirou a ideia, o que Kardec disse sobre isso. E ele responde: o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir a abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o Espiritismo está toda na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminentemente matemático ou notável astrônomo, anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra debaixo do seu escapelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê, evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Tem mais um pedacinho, mas eu não vou ler tudo, né? Vocês podem adquirir também a obra para acompanhar os nossos estudos. É uma breve reflexão, uma reflexão simples, né? Mas que vale a pena para estudarmos um pouquinho mais a doutrina espírita. Bom, nós sabemos que o espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião, né? Só que aqui a escritora ela quer colocar por que o espiritismo não é estudado somente no viés científico, né? E aí Kardec vem dizer que o materialista, o homem materialista, procura a alma com o conhecimento que ele tem, o conhecimento da matéria. Se ele olha o mundo através da matéria, ele vai estudar o espiritismo com um olhar materialista. E isso pode prejudicar a doutrina, né? Isso pode prejudicar no que tange o conhecimento espírita. Porque o espiritismo também é uma filosofia e também é uma religião. E ela se preocupa com a existência da alma e com a vida após a morte. Então eu não posso olhar para o espiritismo somente através da matéria. Eu tenho que considerar a existência da alma. E nós também sabemos que existem conhecimentos em que o homem da Terra ainda não adquiriu, né? E, por exemplo, nós também temos um belíssimo estudo na introdução do Livro dos Espíritos, porque ela tirou um fragmento, um pedaço, né, da introdução ali para responder a pergunta e que ficou belíssimo,
Mas quando você vai lá no Livro dos Espíritos, você compreende muito bem isso, né? Quando você olha a doutrina espírita, você vê que o conhecimento de hoje não é o suficiente para entender o todo, né? Nós temos uma pequena porção do conhecimento. Então vamos colocar assim, na Idade Média nós tínhamos um conhecimento científico e hoje nós temos um outro conhecimento científico, ou seja, o conhecimento ele foi evoluindo. Uma pessoa que lá atrás fez uma proposta renovadora, científica, ele naquela época ele sofreu para comprovar aquela ideia. Nós temos um exemplo perfeito de Freud, né? Quando Freud veio falar do inconsciente e que ele passou por perseguições e ataques porque ele veio trazer uma ideia nova e que naquela época os cientistas não consideravam. Então, naquela época, quando Freud veio trazer a sua ideia, isso eu estou dando um exemplo. Quantas outras teorias passaram pelo mesmo processo, né? Então, naquela época, falar sobre algo desconhecido, uma teoria, um estudo novo, passava-se por perseguição e deboche. Porque como eles não sabiam, como eles ainda não tinham encontrado a comprovação daquilo, não existia. Então o Espiritismo também passaria por esse processo. Como o homem materialista, ele procuraria a alma, né? No viés material, que ele não está vendo, que ele não está tocando, que ele não tem como ali comprovar a existência material daquela alma, ele não acreditaria na existência dela. Então, nós sabemos que o Espiritismo ela não é uma fé cega, né? Porque nós buscamos a razão, né? Nós buscamos entender a vida, o universo, tudo que está ao nosso redor através da razão, né? Então a fé ela não é cega, mas nós não podemos colocar somente um olhar materialista sobre a existência humana, sobre o conhecimento espírita, porque senão a doutrina viraria somente ciência, deixaria de ser uma religião, né? E aí perderia a sua importância, o seu trabalho, a sua missão, que é mostrar que a vida continua, que nós somos imortais, que nós somos um espírito e que estamos aqui para progredir. E não apenas para viver materialmente, que depois acabou o corpo, acabou tudo. Porque pensando assim, eu sou o corpo e acabou, após a morte deste corpo acabou, eu vivo de uma maneira sem muita empatia. Não que as pessoas que não acreditam em Deus ou que não acreditam na vida após a morte vá viver dessa forma. Mas o materialismo a gente sabe que é um risco, né? Porque a pessoa acha que ela tem que aproveitar e viver conforme ela deseja naquele momento e aproveitar de todas as formas, né? E assim pode acabar fazendo algumas coisas que não é positiva nem para ela e nem para os outros, né? Então, nós temos, por exemplo, um matemático enxerga o mundo através dos números, né? Se você pedir para o matemático analisar algo, ele vai analisar segundo o seu conhecimento. Se você pede um professor de português para analisar um texto, vai ser diferente de um filósofo analisando o texto. Nós temos os nossos conhecimentos e olhamos o mundo de acordo com esse conhecimento que adquirimos. Então, por isso que a doutrina espírita ela não deve ser estudada somente no viés científico. Ela precisa também da filosofia e também precisa da religião. E aí eu separei um trechinho do Livro dos Espíritos, na introdução, que eu achei perfeito para
explicar e sintetizar tudo isso. Kardec coloca assim: repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico do corpo, a procura da causa física desse fenômeno estaria no domínio da ciência. Se tudo acabasse com a morte do corpo, da matéria, esse conhecimento estaria somente no conhecimento da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, da matéria, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismo, nem por força mecânica. Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudar, deve fazer abstração de sua ciência e se dizer que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas. Ou seja, é claro que nós trazemos todo o nosso arcabouço de conhecimento, mas quando você está estudando algo novo, você não pode olhar somente com os preceitos que você já tem. Se é algo novo, você tem que dizer que você está estudando algo novo. Kardec passou por isso, né? Quando ele foi estudar as mesas girantes, ele foi genial, porque ele foi com um olhar científico, mas ele buscou, através da razão, né, investigar aquele fenômeno novo. Então ele não ficou somente agarrado ou com preconceito de que se é algo que eu não conheço, não é explicado com aquilo que eu conheço, não existe. Então ele foi com um olhar científico, com um olhar racional, mas com essa abertura de que é um estudo novo. Então a doutrina espírita, o espiritismo, ele é estudado através da ciência, da filosofia e também da religião, certo? Continue acompanhando os nossos vídeos, comente, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, comece a seguir as nossas redes sociais lá no Instagram. Nós temos o Instagram da livraria, Livraria Editora Altos Planos, que agora nós também temos uma editora e Livraria Altos Planos. Nós temos também o Instagram do nosso canal Rossano Sobrinho, e nós também temos o Instagram do nosso escritor e também colunista aqui do canal, idealizador do nosso projeto, Rossano Sobrinho. Nos ajude, pessoal, você comentando, compartilhando, curtindo os nossos trabalhos. Você faz com que esse material alcance mais o público, né? Então, ele vai crescendo e vai sendo divulgado pelas redes sociais também, certo? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.